Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Julia Ibrahim. Eu trabalho na Rockets, né, nossa empresa. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho mais sobre mim, sobre a nossa empresa, como tudo começou e quais são os intuitos desses vídeos que a gente tá fazendo aqui pra vocês, tá bom? Como vocês sabem, meu nome é Júlia, eu tenho 23 anos, acabei de me formar em engenharia civil. E sou uma pessoa apaixonada por empreendedorismo. Eu amo. Desde que eu era criança, eu acho que talvez eu nem sabia que isso fosse empreendedorismo, mas eu fui fascinada por pessoas que, como meu pai é advogado, né? Ele não é um empreendedor, quer dizer, ele é, porque ele acabou trabalhando com vários negócios, vários tipos de negócio, mas eu era fascinada porque ele sempre conseguia arrumar tempo para viajar com a gente, para estar com a gente. E eu cresci assim, tanto que a gente até, não sei se foi, não tô levando em consideração se isso é uma criação certa ou não, mas a gente faltava na escola porque a gente ia viajar, a gente tinha vários programas juntos em família, então eu sempre fui fascinada com isso, sabe? E tipo assim, quando a gente tava viajando, ele levava o notebook dele e trabalhava lá, a gente podia estar na praia, podia estar em qualquer lugar, e ele estava de férias e trabalhando ao mesmo tempo, e eu amava aquele estilo de vida. Tanto que pra mim não fazia sentido eu ter um horário na escola, eu ter que cumprir aquilo como uma regra. Então assim, talvez eu nem soubesse que era isso, mas eu amava o estilo de vida de empreendedor, sabe? Uma prima minha que também é assim, que também começou desde que eu me lembro dela por gente, ela é uma pessoa incrível. E ela começou com empreendedorismo, e a gente sempre ligada, sempre falando sobre isso, desde muito tempo atrás. E tanto que ela já participou de marketing multinível, e eu adorava, comecei a produzir vídeos para os produtos que ela vendia, ela colocou a minha mãe, a gente começou esse negócio juntas e tal. E sempre foi muito interessante, assim, uma vida bem emocionante nesse âmbito profissional. Então eu sempre gostei muito disso. E de uns tempos pra cá, eu acho que eu tava no meio da faculdade, ela me falou de um tal de Érico Rocha que eu não conhecia. E aí eu falei, meu, que da hora esse cara, ele tá ensinando o pessoal a ganhar dinheiro desse jeito e tal, e a gente é apaixonada por isso, né? Comentei com o meu noivo, na época era meu namorado ainda. Comentei com ele ficou doido também, falou, nossa, meu, isso não é possível e tal. E eu sempre fui muito cautelosa nas minhas ações, achei aquilo incrível, mas não cogitei comprar o curso do Érico, né? E ele, o meu noivo, ligou pro pai dele e falou assim, pai, tem um cara assim, assim e tal, e eu tô pensando em comprar o curso dele, na época a gente não tinha uma renda, o pai dele ajudou ele, mas assim, desconfiando e tal, né, porque é um negócio novo, né, a gente tem essa preocupação, fazer um investimento grande e isso não ter retorno pra gente, né. Então, o pai dele também muito cauteloso e tal, mas ajudou ele. E ele fez a compra desse curso, do Érico Rocha, né? E desde então, ele me contou que comprou, a gente compartilhou o acesso como sócios, né? E eu comecei a fazer o curso, eu fiquei apaixonada por aquilo, eu devorei o curso do Érico. Eu não tinha experiência nenhuma no marketing digital, né? Não tinha zero experiência. E aí, a minha mãe na época tinha uma confeitaria. Ela sempre gostou de fazer bolos diferentes, assim, decorados, sabe? Aquele estilo do Cake Boss. Ela sempre gostou e ela tava com essa confeitaria também na época. E eu falei assim, mãe, vamos lançar um curso que você vai ensinar o pessoal a fazer esses bolos assim igual você. E ela topou na hora. Minha mãe também é muito de boa, assim, parceira. E ela topou na hora. E eu comecei a seguir o fórmula. Comecei a seguir tudo aquilo que, conforme estava no script, mesmo sem experiência, e aí eu peguei tudo que eu podia fazer, tudo aquilo, desde a gravação do vídeo, gravação foi até uma amiga dela que fez, mas assim, os roteiros dos vídeos, a parte das páginas, do ClickFace, ClickSend, e-mail, e-mail marketing, tráfego, peguei tudo na minha mão, já faz tempo isso, acho que já deve fazer até uns 4 anos, tinha uns 18 anos talvez, e fui desbravar, né, tudo isso, peguei e fiz tudo isso. E aí a gente completou, fez todas as etapas do processo, e na hora de vender, a gente fez uma venda. E aquilo pra mim foi incrível, porque como eu tinha pegado tudo pra fazer, eu não tive muitos custos.
Então, assim, eu tive um aprendizado enorme, eu quebrei a cabeça e peguei pra fazer mesmo aquilo e fiz, completei o processo e deu certo, porque a gente validou o nosso semente, né? A gente acabou validando porque realizou uma venda. Então, assim, eu fiquei muito feliz, ela também, mas logo ela teve que se desfazer da confeitaria, a vida foi mudando, a gente não seguiu com isso. Mas assim, eu continuei, comecei a pesquisar mais sobre isso e tal. O meu noivo também muito ocupado, ele estava trabalhando, fazendo faculdade trabalhando, então ele não tinha tempo pra eu lançar ele ou a gente pensar sobre isso. Mas eu continuei pensando e pesquisando e conversando com essa minha prima Raquel. E ela me ligou, falou assim: Ju, eu tô aqui com o meu sócio, a gente tá lançando uma pessoa e eu queria saber se você queria ser nossa gestora de tráfego. Eu acabei aprendendo um pouco sobre isso, tipo assim, fiz uma conta no gerenciador, mas assim, nada, zero de segmentação, não sabia nada, né? Então, pra mim, era praticamente apertar o botão de impulsionar. Eu falei assim: Raquel, mas por que você quer me contratar só pra eu apertar o botão de impulsionar? Tipo, praticamente isso, porque pra mim não era nada, né, o tráfego. Ela falou assim: Ju, você não conhece esse mundo, isso é um universo, o tráfego é um universo que, meu, se você não mergulhar, a gente vai acabar perdendo dinheiro e tal, e eu queria ver se você queria fazer o treinamento, né, participar, assistir as lives do Pedro Sobral, que até então eu não conhecia, pra você ver se você quer trabalhar com isso, se você quer entrar na empresa com a gente. Daí eu tava assim, morrendo de medo, mas eu falei: tá bom, né, vamos lá, pra mim que era a coisa mais fácil do mundo fazer o tráfego. E aí que eu conheci o Pedro, comecei a entrar nesse mundo do tráfego, e aí eu falei: meu Deus, eu não sei nada e é muita coisa. E aí então que a minha vida mudou, hoje já faz quase um ano que eu tô na agência, aprendi muita coisa do tráfego, quebrei a cabeça, errei e hoje assim eu posso dizer que a gente venceu, fizemos múltiplos lançamentos 6 em 7 e pra mim tá sendo assim uma experiência incrível poder estar trabalhando com isso e saber que eu sou uma empreendedora, mas mais que isso, o que eu tô fazendo, que é o tráfego, é o que permite escalar ou escalonar o nosso negócio assim num nível que a gente nunca imaginou e que seria impossível no mundo sem internet. Tipo assim, você mostrar um conteúdo que a pessoa tem interesse para ela, sendo que você não tem o contato dela. Então, eu acho o tráfego uma coisa interessantíssima, uma ferramenta muito inteligente, né, das plataformas que usam, Facebook, Google. Eu acho incrível e, bom, essa é uma breve apresentação minha, como eu vim parar na agência, uma breve apresentação da nossa agência também. E o intuito da gente gravar esses vídeos aqui é compartilhar todos os processos que a gente passou. Então, por exemplo, assim, a gente quebrou muito a cabeça em vários processos dentro do lançamento e é isso que a gente vai trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês. E nosso intuito é que vocês cresçam muito, que vocês destravem o lançamento de vocês, dependendo da onde, de repente, vocês travaram, sabe? Quando a gente, eu não tô conseguindo configurar isso, não vai dar certo, e isso acaba travando. Então a gente tá aqui para tirar todas as dúvidas de vocês no que a gente puder da questão de lançamento. Eu mais a questão do tráfego, eles com a questão de estratégia, mindset, criativos. E a gente pretende caminhar junto, dar todos os passos juntos para que isso ajude o máximo a maior parte de pessoas que a gente puder ajudar, tá bom? Então, o primeiro tópico que eu tenho aqui para trazer para vocês é sobre autoconhecimento. Que uma coisa que eu descobri, não adianta a gente ter a técnica, não adianta a gente imaginar o que a gente quer se a gente não de fato se conhecer e saber onde que a gente tá, onde que a gente quer chegar e o porquê que a gente quer isso. Então, eu sempre faço uma pergunta assim pra mim mesmo sobre o que eu não quero. Tem várias coisas que eu não quero, que é o que eu vejo de repente na minha família, nos meus amigos, na faculdade. Eu vi que o pessoal assim tem que ralar muito, sabe, pra conseguir um emprego e lá dentro do emprego
muitas vezes eles não podem expor a opinião deles, como eles não são dono dos próprios negócios, né? Muitas vezes a empresa deixa de crescer e a pessoa tem tanto potencial ali que podia estar sendo, sabe, dando um boom na empresa. Então, tipo, o que eu quero dizer com isso é que eu sei que o que eu quero é expor as minhas próprias ideias, é ter a minha opinião, é usar minhas estratégias, é crescer, aprender muito, evoluir como pessoa, como profissional e poder aplicar realmente isso no meu negócio, sabe? E além disso, eu quero escalar um negócio a níveis infinitos. Então, por exemplo, assim, eu não quero que só o que eu saiba e o que eu faço fique por isso mesmo. Eu quero que isso cresça e cresça muito. E o tráfego é uma coisa que me ajudou muito a ter isso, que é escalar o seu negócio, né? E outra coisa que eu também quero, que eu sempre penso, assim, sempre trago para essa realidade, que eu quero ter minha independência, eu quero ser livre, eu quero poder ter dinheiro, eu quero poder viajar e eu quero fazer isso enquanto jovem. Então eu busco trabalhar e ralar o quanto eu puder agora para que eu possa viver, desfrutar de tudo isso ainda jovem e poder ter uma reserva de segurança para o meu futuro, né? Não depender do meu trabalho, do meu esforço quando eu for mais velha. E eu vejo que trabalhando com isso, são coisas que eu posso desfrutar e que se eu trabalhar muito, tiver dedicação, eu realmente vou conseguir. Assim como vários depoimentos que a gente tem no Sobral, no Érico Rocha, a gente vê pessoas que realmente mudaram de vida por causa dessa oportunidade. Então, são pessoas que realmente sabem o que querem e têm um autoconhecimento. Isso é a base de tudo, tá? O segundo tópico que eu vou trazer aqui pra vocês, é aprenda com seus próprios erros. Que no mundo digital é muito comum, assim, as pessoas falarem X% é uma conversão boa, ou então, o seu lead tá muito caro, vamos baixar esse lead e tal. Só que a gente sabe que no mundo digital não, no campo de batalha, quando a gente vai realmente agir, vai trabalhar, a gente sabe que não funciona assim. E a hora que a gente se depara com isso, geralmente é muito comum, assim, que a gente se frustre. Fala assim, se o resultado dele é assim, a taxa dele é essa, eu nunca vou conseguir chegar nisso, e eu nunca vou ser bom e tal. E a gente acaba se frustrando, porque a gente compara o nosso desempenho, o nosso resultado com o resultado de outra pessoa. Só que isso é impossível, é impossível você comparar o resultado de uma pessoa que está faz anos no mercado, que já gerou muito conteúdo, que já tem uma audiência, com o seu resultado de que está começando agora, tá? Então, assim, dê passinho por passinho, baby steps, para você conseguir, dando esses passinhos curtos, aprender com você mesmo, aprender com os seus erros e conseguir evoluir. E isso não é só no tráfego, como é no tráfego e no mundo digital, como é na vida, como é na nossa vida. Então, vou te dar um exemplo. Se você anda hoje, é porque quando você era um bebê, você teve que cair, você aprendeu. E se você não tivesse caído, se você tivesse evitado cair, hoje você não estaria andando normalmente. Então, a gente tem que aprender com isso. Por que a gente não exige de uma criança que ela já nasce e sai andando? Porque não é assim que acontece. E assim como todos os processos, os passos da nossa vida. Então, quando a gente entra no mundo digital, de repente a gente espera que vai ter resultados astronômicos de primeira. E não é assim. A gente tem que aprender, dar passinhos de bebê, aprender a engatinhar, para depois andar, para depois correr. E aí, ninguém segura. Quando você aprende a correr, quando você realmente as engrenagens começam a funcionar, começam a rodar, aí você consegue alavancar seu negócio. Só que até lá você vai precisar de muita persistência, vai precisar ter muita calma e não é fácil. Então, assim, uma coisa que eu digo pra você hoje, não desista do seu negócio. Se você tá começando, é a melhor coisa que você pode fazer para crescer no seu negócio é aprender com os seus erros, tá? O terceiro tópico que eu trouxe aqui pra vocês é sobre técnica. O que eu quero dizer pra vocês é que técnica não é tudo. Tem muita gente por aí que tem tanta informação, que já fez tanto curso,
E simplesmente essas pessoas vão acumulando informação, aprendem técnica e não aplicam. E isso não vale de nada. Vale mais a pessoa que começa aplicando e bate a cabeça e aprende com isso do que a pessoa que tem toda a técnica do mundo e não aplica. Então, uma historinha que eu gosto muito, que é uma comparação, é um cara que tá numa sala e ele pergunta pro pessoal da sala: quem aqui faz um hambúrguer melhor que do McDonald's? Todo mundo levanta a mão, porque todo mundo faz um hambúrguer melhor que do McDonald's. Aí ele pergunta: quem aqui vende mais que o McDonald's? E ninguém levanta a mão. Então, o que a gente pode aprender com isso? É que muitas vezes a gente tem toda a técnica, mas se a gente não tiver amor pelo que a gente faz, dedicação, que é você dar o seu sangue pelo seu negócio, e consistência e saber vender o seu negócio, se você não tiver essas coisas, você vai saber fazer o melhor hambúrguer do mundo, mas não vai ter para quem vender, e o seu negócio não vai ter perpetuidade. E, na minha opinião, a perpetuidade é uma das coisas mais importantes de um negócio. É quanto tempo ele vai durar, quanto ele vai ser sustentável. Então, uma coisa que eu gosto muito, que eu prego muito, né, que não só eu, mas como muitas pessoas no marketing digital, é a geração de conteúdo. Então, eu acredito que esse seja um dos pilares fundamentais e isso vai, com certeza, garantir a maior perpetuidade do seu negócio. Porque quando você cria um conteúdo e você posta lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube, é um tijolinho do seu negócio. Isso vai ser um tijolinho. Então, quanto mais tijolinhos você vai colocando, maior é a sua base. Então, quando você cria uma base consistente, isso vai garantir que o seu negócio dure por muito mais tempo. E sim, o conteúdo vai ser a base do seu negócio. Não adianta você ter um tráfego bom, não adianta você ter uma página linda, um produto maravilhoso, se você não gerar conteúdo para essas pessoas que vão ser seu público morno, que são as pessoas que consomem seu conteúdo, e seu público quente, que serão os seus clientes, tá? Outra coisa que eu gosto muito também, que é o que eu vou trazer para vocês, é sobre transparência. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trazer uns conteúdos aqui para vocês. Eu falei da técnica, né? Sobre que técnica não é tudo, mas técnica é muito, apesar de não ser tudo, técnica é uma grande parte do seu negócio. Se você tem amor e consistência, se você tiver técnica, você vai voar. Então, assim, o que eu tô falando aqui sobre transparência é que muita coisa aqui que eu aprendi foi do Pedro, foi de livros que eu li. Então, sempre que eu tiver trazer pra cá alguma referência, eu vou sim citar os nomes. Eu acredito que isso seja muito importante, a gente trazer essas referências e dar nome. Mas também tem outra coisa que eu aprendi muito com os meus erros, e quando eu falar que eu descobri alguma coisa é porque realmente eu descobri sozinha. Então vai ter muita coisa que eu vou falar pra vocês que eu descobri e que vocês podem pensar: ah, mas isso tal pessoa já falou, tipo, isso... Mas quando eu falar realmente, tá, gente? Quando eu trouxer alguma informação de outra pessoa, eu vou falar de quem foi, mas quando eu falar que eu descobri alguma coisa é porque eu bati muita cabeça e eu acabei descobrindo, e eu vou trazer pra vocês, vou trazer toda a minha experiência aqui, tá bom? E a última coisa é uma filosofia que eu tenho, que dar é melhor que receber. Então, com certeza, esse vídeo, gravar esses conteúdos, fazer parte dessa equipe, pra mim tá sendo maravilhoso, mas tá sendo também um grande desafio. Porque a timidez pra mim sempre foi uma coisa que me barrou, então é uma coisa que eu falei hoje pra eles: se não fosse vocês, eu nunca na minha vida estaria aqui hoje, estaria gravando um vídeo, colocando no YouTube. Então, graças a Deus, eu tenho essas pessoas maravilhosas do meu lado, e a gente tá aqui pra compartilhar real as coisas que a gente passou, tudo que a gente viveu. Eu tenho certeza que nessa filosofia de dar é melhor que receber, a gente vai compartilhar muito conteúdo bom aqui pra vocês. Então, por favor, sejam gentis. Muitas vezes vocês podem não concordar com o que a gente tá falando, então deixa aqui nos comentários se você de repente não concorda, mas vamos ser gentis, porque isso aqui que a gente tá dando realmente é uma coisa de muito valor pra nós. Espero que tenha muito valor pra vocês também, e espero que realmente possa transformar e destravar de alguma forma o lançamento de vocês. Se vocês pararam em alguma etapa que falam: meu, daqui não vai, não vou conseguir, que a gente possa
dar forças aí pra vocês e mostrar que é possível, que a gente, como pessoas normais, também conseguimos, também batalhamos muito, quebramos muito a cabeça e chegamos aqui onde a gente tá hoje, tá bom? Então eu espero que vocês realmente gostem do nosso conteúdo. Eu vou trazer muita técnica ainda pra vocês, mas vou falar muito de vida, muito sobre filosofia, esses assuntos, esses tópicos que eu trouxe aqui pra vocês, pra gente sempre se lembrar de quem que a gente é, aonde que a gente tá indo e por que que a gente tá fazendo o que a gente faz, tá bom? Então eu espero que isso ajude vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo, se inscrevam aqui no canal pra ter muitas dicas preciosas, tá bom? Beijão!